Para ver a coisa mais estranha e assustadora escondida em pântanos, você precisa ir para a França e visitar a Reserva Natural de Sting. Se você for a este lugar sozinho, sem saber o que o espera, se lembrará do que verá lá pelo resto da sua vida, e isso o assombrará em pesadelos por muito tempo. Então, imagine que você vá a esses pântanos de carro. É de manhã cedo, a natureza está acordando e uma brisa fresca está assoprando. Você cuidadosamente passa pela grama e vai para os pântanos verdes. Neste momento, percebe uma silhueta. A criatura está na praia, se curvando sobre a água. Parece um ser humano. Está agachado, suas pernas são longas como as de um gafanhoto e seus braços finos se assemelham a galhos de árvores. Esta criatura magra está completamente coberta de lama e algas verdes. Está sentada e parece muito maior do que você. Você recua lentamente horrorizado, esperando que o estranho monstro do pântano não o perceba. Então vê outra criatura semelhante deitada na grama. São muitas. Seu coração está batendo tão alto que você tem medo de que os monstros ouçam o som. Felizmente você consegue entrar no carro sem ser percebido e ir embora de lá. Você acabou de ver o Homo algus, criaturas do pântano que consistem em algas e lama. Sim, eles parecem assustadores. Mas não se preocupe, eles não estão vivos. São estátuas feitas por uma arquiteta. Ela queria mostrar a importância dos pântanos no mundo natural com a ajuda de suas criações. As pessoas associam pântanos a algo terrível, mas na realidade são enormes reservas de água doce e um habitat para milhares de seres vivos. A vida começa e termina em pântanos. E claro, muitos mitos assustadores e contos de fadas surgem nesses lugares. A escultora decidiu combinar características naturais e folclore assustador nessas estátuas. As cores, a textura e o revestimento do Homo algus mudam ao longo do tempo, juntamente com a paisagem ao redor. A próxima coisa misteriosa é aquela que você só pode ver à noite. É um fenômeno estranho e raro chamado fogo tolo, ou fogo fátuo. Então, você está dirigindo ao longo de uma rodovia entre duas pequenas cidades britânicas. A lua está brilhando intensamente e você decide sair da estrada e passear por uma área pantanosa. Sai do carro e percebe uma estranha bola laranja flutuando logo acima da água. Essa bola voa em direções diferentes e parece atraí-lo para mais perto. Talvez seja uma pessoa com uma lâmpada de querosene pedindo ajuda? Mais duas bolas aparecem ao lado dela. Você fica com medo. Não tente ir na direção delas, caso contrário você entrará em uma armadilha. É perigoso andar pelos pântanos. Durante séculos as pessoas viram esse fenômeno. Muitos foram em direção a essas bolas porque achavam que era alguém que precisava de ajuda, mas aqueles que se aproximaram do fogo tolo nunca mais voltaram. Antigamente as pessoas acreditavam que eram algumas criaturas místicas de outro mundo, mas hoje a ciência pode explicar a natureza desse fenômeno. Fungos e algas bioluminescentes crescem em lugares pantanosos e podem brilhar azul no escuro. De longe podem criar uma ilusão de uma bola laranja. Vento e água agitam essas algas e parece que elas estão voando pelo ar. Além disso, os pântanos contêm muitos materiais vegetais, grama, argila, folhas e galhos. Tudo isso se decompõe e libera metano. Assim que essa substância entra em contato com o ar, ela se inflama e sobe na forma de uma bola de fogo. Agora estamos no Alabama, perto da cidade de Prattville. Aqui há pântanos que são populares entre os adolescentes. Meninas e meninos vêm aqui para se encontrar com fantasmas e alguns monstros fantásticos. Claro, todos são de contos de fadas e lendas que as pessoas gostam de contar umas às outras, mas às vezes os moradores ouvem um barulho estranho vindo das profundezas dos pântanos. Parece que algo pesado cai sobre algo sólido. Então, imagine uma cidade pequena, adolescentes curiosos, contos e lendas assustadoras e um lugar chamado de Pântano Bear Creek. São todos elementos perfeitos para um excelente filme de terror. E aqui está como o filme pode começar. Em 2014, o xerife do condado estava dirigindo entre cidades em uma estrada de terra passando por esses pântanos. Era terça-feira de manhã. De canto do olho, notou algo estranho saindo da água verde. Ele parou o carro, saiu e viu uma coisa assustadora. Estacas de bambu saíam do pântano e 21 bonecas estavam empaladas nelas. A maioria delas era de porcelana. Elas pareciam caras e antigas. Na verdade, esta coleção valia muito dinheiro, mas alguém as deixou no pântano nesse estado terrível. Seus rostos e cabelos estavam cobertos com tinta branca, como se alguém quisesse apagar seus sorrisos e olhos.
O xerife decidiu que era algum tipo de piada sinistra de Halloween e relevou a situação. Ele voltou ao escritório e contou a seus colegas sobre sua descoberta. Então, um dos policiais tirou uma foto das bonecas e a postou na internet. A foto viralizou. Os moradores locais começaram a escrever para o escritório do xerife, expressando suas preocupações. E se fosse algum tipo de ritual? Quem fez isso? Até quando as bonecas ficarão no pântano? Após essa reação, alguns policiais pegaram uma canoa e navegaram por 30 minutos para chegar até as bonecas. Eles não conseguiram identificar o dono. A única pista era uma empresa madeireira proprietária do território. A polícia tentou entrar em contato com eles, mas ninguém respondeu. Então eles decidiram que, se o dono viesse, devolveriam todas as bonecas. Não há nada de misterioso nas coisas mais terríveis que os pântanos escondem. Estas não são criaturas místicas ou objetos estranhos. E agora iremos para um lugar onde eles representam um enorme perigo. Esta é a ilha Ramuri, no Sudeste Asiático. Ao passar por esses pântanos, você não verá nada suspeito no início, como se algo estivesse se movendo pela lama. O pântano ao seu redor começará a se mexer, e então você entenderá que isso não é lama e água, são as costas dos crocodilos. Essas criaturas são quase impossíveis de perceber. Você conta várias dezenas de crocodilos. Cada um deles pode atingir 7 metros de comprimento. Isso é quase o dobro do tamanho de um carro de passageiros. E o peso de cada um é pouco menor que 1 tonelada. Um réptil pode trazer muitos problemas, e dezenas podem causar o caos absoluto. Eles são pacientes e extremamente rápidos. Eles se escondem nos pântanos e de repente atacam. Felizmente, quase não há crocodilos nesta ilha agora, mas no século passado eram muitos. Nos anos 40, os crocodilos se depararam com um grupo de milhares de pessoas que não esperavam que répteis gigantes pudessem estar esperando por eles. Apenas algumas dessas pessoas conseguiram sair do pântano naquele dia. No livro Guinness dos Recordes, este evento é descrito como o maior desastre humano causado por animais. Vamos passar para o achado mais incomum, mas definitivamente não o mais terrível. Chama-se Fantasma do Pântano e é um avião grande. Nos anos 40, o piloto fez um pouso de emergência neste pântano. Ele estava sobrevoando Papua Nova Guiné e esperava pousar em um campo de trigo. Infelizmente, não notou um enorme pântano por causa da pouca visibilidade. O piloto e 2 outros membros da tripulação sobreviveram ao pouso difícil. Eles deixaram o avião e cortaram caminho por uma grama afiada por 2 dias. Todo esse tempo, eles caminharam pelos pântanos, se defendendo contra milhões de mosquitos. Finalmente chegaram à terra firme. Os moradores os notaram e levaram para a sua aldeia. Depois disso, os sobreviventes se sentaram em uma canoa, desceram o rio e chegaram à estrada. Todo mundo se esqueceu do avião. Ficou no pântano por cerca de 30 anos, coberto de lama e algas. Tornou-se um marco local. Então, em 1972, um grupo de pessoas da Áustria descobriu acidentalmente a aeronave. Tiraram algumas fotos e as postaram em jornais. Naquele momento, o avião ficou famoso. Em 2016, um socorrista americano desmontou o avião e o tirou do pântano.